assessoria é um negócio que pode dar muito dinheiro se você estiver aplicando a metodologia certa e estiver no ambiente certo. Hoje a gente teve dentro do nosso ecossistema 2 arrematações, uma assessoria tradicional, em que o mentorado conseguiu arrematar um imóvel para o investidor com um baita resultado, garantindo R$20 mil de comissão, porque o imóvel era inferior a R$200 mil, então ele garantiu uma comissão ali de mais de 10%, porque ele garantiu R$20 mil sobre o valor da arrematação, e uma segunda arrematação na modalidade caixa forte, que é aquela que o assessor vai até a venda do imóvel, e com essa arrematação o assessor garantiu para ele ali R$125 mil em assessoria. O investidor está dando pulo de alegria, porque o ROI estimado para esse investidor foi de 65%. Oi, Maicon. Boa noite, Marcela. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia, que bom de receber por aqui. Estava já falando um pouquinho aqui sobre as assessorias, já contei um pouquinho de você. Eu quero você apresentar para o pessoal, contar quem é o Maicon, como que ele veio parar aqui no mercado de leilões de imóveis. Conta um pouquinho de você, Maicon. Bom, o Maicon é um empresário de Londrina, né? Procurando transição de carreira. Em 2024 achei a Smart Leilões, entrei na T24 e um ano após eu começar a primeira arrematação, eu fiz a transição de carreira. Deu certo que foi bem na turma 1 da assessoria lucrativa. Então, bem naqueles dias que eu fiz a transição de carreira, saiu a turma 1. E eu entrei. Eu falei, é isso que eu preciso. Preciso entrar na turma da assessoria porque acabou meu dinheiro. Naquela época tinha... arrebatante, né? Sim, eu já estava naquela época com 8 ou 9 arrematações e já tinha acabado o dinheiro. Como o Fernando sempre fala, arrematante bom é arrematante sem dinheiro, eu decidi entrar na turma 1 da assessoria. E o Maicon, você falou que você era empresário, né? Em que área que você atuava como empresário? Eu tinha uma empresa de locação de carro para Uber. Ah, bacana. E isso estava me esgotando. Eu não tinha mais tempo para mim, não tinha mais tempo para minha família, e eu não queria mais aquilo. E eu já tinha começado com a Smart e tinha acabado meu dinheiro. Já tinha vendido a frota de carro, já tinha colocado tudo em imóveis. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Aí quando saiu a turma 1, eu falei, é aqui que eu vou entrar e vou me dedicar, né, à assessoria de leilão de imóveis. E deu super certo. Que bacana. E enquanto você estava fazendo o seu curso ali no DZA, né, na Smart, aprendendo sobre leilões e investindo no seu capital próprio, já tinha passado na sua cabeça a assessoria? Ou você começou a pensar sobre isso quando o seu dinheiro acabou, ou estava para acabar o seu dinheiro? Como é que foi isso, o despertar para a assessoria? Acabando o dinheiro, eu já tinha pensado na assessoria. Aí foi quando apareceu a Marcela. Eu falei, é isso que eu preciso. Inclusive eu estava numa viagem, né? O dia que fizemos a entrevista, e eu fiquei super feliz porque era a viagem que eu tinha feito para as férias. Era bem na época da transição de carreira, e eu falei assim, é agora. Né? Eu tenho que começar, tenho que entrar de cabeça, e vou continuar com as arrematações, mas eu vou entrar. E deu super certo. Eu estou na minha terceira, né, assessoria, uma pela Smart, e tá vindo a quarta agora, um imóvel acima de 1 milhão. Olha só, que beleza, né? Isso que é legal, né? Porque a gente pensa assim, né? Trabalhar com assessoria de leilões de imóveis envolve um monte de conhecimento, né? Um monte de coisas que, apesar de você trabalhar com arrematações próprias, tem um tete-a-tete ali com o investidor, um conhecimento de ser empresário, porque é uma construção de um negócio, né? A assessoria não é aquele negócio de falar assim, eu vou fazer de vez em quando só para eu ter um dinheirinho extra. Na verdade, a assessoria é a construção de um negócio que você consegue ter resultado se você fizer suas metas, se você se projetar, mas é importante que a gente desenvolva outras habilidades que para o arrematante com capital próprio ele não precisa ter, né? Então a gente precisa desenvolver a fluência de falar, vir para live aqui, né, para a gente participar de live e a gente conseguir ter resultado, apresentar os resultados, falar, porque eu estava comentando antes de você entrar na live, eu tenho um ditado que quem não é visto não é lembrado, né? A gente não consegue
aparecer, as pessoas verem os resultados e lembrar de você como investidor se você não aparecer, né? Então, são habilidades que às vezes a gente não tem, que a gente precisa desenvolver para trabalhar no mercado de assessoria. E aí, já falando nessas dificuldades, eu queria saber de você, quando você foi entrar no mercado de assessoria, que acabou seu dinheiro, você como investidor, quais eram os seus principais receios para entrar nesse mercado de assessoria? O cliente em si, o cliente. Será que vai dar certo? Será que eu vou ter um cliente? Será que vão acreditar no que eu faço? E foi tudo assim natural. É, na assessoria mesmo, pessoas maravilhosas, sócios maravilhosos. Giovanni é um dos meus sócios na arrematação da assessoria. Giovanni é Então, fera também, né? Giovanni é fera, os tubarões, são todos assim, é projeto de Deus. É isso mesmo, quando a gente coloca na mão de Deus, né, ele vem e traz os resultados quando a gente menos espera, né? Quando a gente está menos esperando, já estão ali os resultados. E como é que você Sim. faz a organização assim de rotina para você trabalhar? Porque eu sei que você tem suas arrematações próprias, tem essas arrematações que você já fez, né? Então você está com 3 assessorias que você já fez. Depois eu vou pedir para você contar um pouquinho de cada uma delas para a gente poder desenvolver. Mas assim, como é que funciona a sua rotina? Quantas horas por dia você trabalha? Melhorou sua rotina? Porque eu imagino que você ali lidando como um gestor, administrador de uma empresa de locação de frotas de veículos para Uber, você resolvia BO o dia inteiro, né? O motorista que não te pagou, o carro que quebrou, aí o outro Carro que que sumiu com o bateu, veículo. o veículo que sumiu. É isso aí. Bom, é puxado, né? Não é fácil. Eu tenho 21 arrematações próprias, sendo 19 cotizadas. E só um minutinho. 19 cotizadas e 2 arrematações sozinho. E até semana passada eu estava com 10 obras. Nossa. 10 obras. Então é puxado, mas eu gosto, né? Principalmente da reforma. Eu gosto da reforma. Então, quando você faz alguma coisa que você gosta, é tudo mais fácil. Então, posso te dizer que é até a palavra correta é compensatório, né? Uhum. Você faz com carinho. Eu gosto da reforma, a arrematação nem se fala, né? Aquele frio na barriga, vai dar certo, mais um lance, chegou na viabilidade, passo mais um lance. Então, eu faço o que eu gosto. Então, E é tudo com o mais investidor, fácil. o que você faz mais um lance? Como é que você faz com o investidor quando ele está dando lance? Porque nas nossas próprias a gente mesmo assume o risco, né? Vou dar mais um lance, eu estou assumindo o risco. E com o investidor, como é que você faz isso? Geralmente é o próprio investidor que fala. Então, para dar mais um, fica à vontade. A viabilidade chega até aqui, mas fica à vontade. Então, geralmente o próprio investidor quer dar mais um lance, ou quer chegar um pouquinho a mais. Claro que quando ele quer chegar um pouco a mais que a gente vê que sai da viabilidade, a gente segura. Fala, ó, sua conta em risco. Então, eu sempre coloco o teto, coloco sempre um teto e procuro ficar 1 ou 2 lances a mais. Né, para não. 1 ou 2 lances não vai fazer diferença na viabilidade. Então, eu sempre deixo. Acima disso, eu já breco. Sim. E os investidores, assim, do seu rol de amizade, como é que você captou esses seus clientes aqui para contar? Conta pra galera como é que foi. Porque você falou que você começou aqui, eu acreditei dos seus medos, aí você me disse, né? O medo do investidor, né? De eu não conseguir o investidor, o medo de não passar credibilidade, ele não confiar em mim, enfim, como é que foi essa mudança de chave? O que você fez de diferente que convenceu o Michael de que o Michael é um assessor, que ele pode sim se posicionar e convencer esse cliente? Como é que foi, assim, essa sua evolução, né, de uma pessoa que tinha um receio totalmente plausível, porque, de fato, né, quando você nunca atendeu um cliente para trazer um negócio, né, de leilão, às vezes o cliente que você teve contato, depois você conta aqui pra gente, é um cliente que nunca nem conhece o mercado de imóveis, né? Não sabe o que são leilões de imóveis. E aí ele tem vários receios, né? Já ouviu dizer de alguém que ficou 10 anos para conseguir uma emissão na posse. E aí tem aquele monte de receio que às vezes, assim, quando a gente não tem conhecimento,
gera bastante dificuldade para a gente convencer a outra parte. Então, como é que foi essa mudança de mindset do Maicon, de quando ele começou a pensar em assessoria, entrou na turma 1 e começou a captar os seus clientes, tanto dentro do ecossistema, né, que a gente oferece as leads da Leadbank, como também os seus próprios clientes que você já tem arrematações com eles. O que ajuda é a arrematação própria. É o que passa credibilidade, né, para o investidor. Então, depois que eu comecei a arrematar, eu comecei até postar, né, nas minhas redes sociais as minhas arrematações. Consequentemente, começou a vir os clientes. Uhum. E nisso veio um, né, que é do ciclo de amizade. Depois veio outro que veio através dessa pessoa que é do ciclo de amizade. E o último veio através das redes sociais, né? Então, e mais um que foi o lead da Smart. Olha que bacana. E esses seus clientes, né? Como é que foi a abordagem? Porque assim, eles te procuraram porque você começou a te divulgar. Isso até bate com o que eu falei, né? Que a gente precisa ser visto, né? Às vezes as pessoas querem se esconder, porque tem medo de divulgar o que estão fazendo. Mas pelo olho gordo, né? Ah, por exemplo, o Michael vai contar das assessorias que você fez, né? Isso gerou resultado financeiro. É o seu trabalho, por óbvio, e esse seu trabalho ele tem que ser remunerado, né? Então muitas pessoas Sim. têm um pouco de receio de aparecer, por inveja, enfim, cada um tem a sua justificativa ali que acaba desistindo de aparecer, mostrar o serviço. Mas olha a importância, né? Você conseguiu, através de você mostrar os resultados com as suas arrematações próprias que você fez, trazer o interesse, despertar o interesse, porque acho que esse é o ponto mais difícil de você convencer um cliente, é você despertar o interesse. E quando você desperta o interesse, como é que é essa convicção, é uma formação de convicção para o cliente? Como é que você convence esse cliente de que leilão é bom, porque você tem resultado, que ele já viu te procurar, e você consegue trazer para ele essa segurança de que ele vai ter resultados, assim como a sua arrematação que você fez e você postou. O investidor, quando ele já chega com aquela certeza que ele quer aquilo. Pelo menos para mim foi assim, né? Ele chega com aquela certeza, ele vê o seu resultado e ele vem atrás e fala, eu quero fazer igual, como que eu faço para fazer? Então, eu vou, capto o imóvel, trago até ele, coloco na mesa para ele o quanto que tem de viabilidade e ele topa. Eu não tenho problema com convencimento de cliente. Ele já chega já sabendo o que quer, né? E eu tenho um modelo bem diferente, assim, que você já até sabe, né? Eu gosto de comprar imóveis interior, aonde ninguém quer, né? Ah, Imóveis, mas será que imóveis em cidades pequenas, né? Não são cidades assim de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, são cidades pequenas que você gosta de operar, né? abaixo de 50 mil habitantes? Então, eu compro 5, 6 mil habitantes, eu compro imóveis em cidades realmente pequenas. Aqueles imóveis que estão ali na venda direta, que às vezes está por meses ali para venda e não sai. Então, eu faço uma visita, eu gosto de fazer visita, como é no interior do Paraná, eu gosto de comprar no interior do Paraná, em cerca de 300 quilômetros de distância. Eu faço uma visita no imóvel, vejo, bato um olho no imóvel, vejo o tanto que eu vou gastar de reforma. E aí eu arremato o imóvel e faço a obra, que Muito geralmente bacana. não passa de 10 mil reais. E me conta como é que você desenvolveu essa estratégia, né? Porque, assim, você não é do mercado imobiliário, aí você começou a desenvolver sua memória de preço, né? Então, você começou a entender como é que funciona a parte mercadológica dessas cidades e começou a te trazer convicção de que são cidades que têm liquidez, que você consegue vender, apesar de ser cidade muito pequena, você tem público, você tem liquidez e você conseguiu desenvolver um racional de precificação, memória de preço ali para você poder vender. E também pelo fato de você não ser também da área do direito, né? Muita gente aqui pode estar assistindo a live e deve estar falando assim, mas como é que o Michael consegue identificar a parte de viabilidade financeira e jurídica desses imóveis? Porque ele não é nem do mercado imobiliário, então ele não é corretor, ele não é engenheiro, ele não é arquiteto, ele não é nada disso e ele também não é advogado especializado na área de direito imobiliário. Conta um pouquinho aqui como é que você desenvolveu. Um business muito específico, né? Você atua em locais onde poucas pessoas de fato querem. E você gosta também de um mercado de imóveis populares numa faixa de preço bem mais barato, que possibilita com que você atinja muito mais investidores do que as pessoas que estão pensando em imóveis de milhões de reais para assessorar, né? Exatamente.
como começou? Eu tenho um sócio, né? O Fábio. O Fábio veio e trouxe uma oportunidade de um imóvel muito barato, né? É, um imóvel que a avaliação dava 150% a mais do valor que estava no leilão. E eu comecei a dar uma olhada, eu falei, mas espera lá, cara, mas como que a gente vai vender esse imóvel? Né? Como que eu saio da operação? Será que eu vou conseguir vender? O que eu fiz? Fui até na cidade e fiz uma pesquisa. Na pesquisa nessa cidade eu vi que a cidade era pequena, era 7 mil habitantes, mas girava em torno do quê? Eu vi era cana de açúcar, né? Usina de cana de açúcar. Que quase todos os trabalhadores trabalhavam nessa usina. E fiz uma análise se teria para quem vender, né? E se essa pessoa, esse possível comprador, tem o dinheiro da entrada. Isso que é o mais importante no, no popular. Será que o comprador tem o dinheiro da entrada? Será que ele tem os 20% de entrada para dar? Aí eu comecei a analisar. Comecei a analisar, falei, mas espera lá. Se eu tenho 150% ali de margem no imóvel, o que eu posso fazer? Eu posso facilitar a entrada para o comprador. Então, se eu facilitar a entrada para o comprador, ainda me sobra um ROI muito grande, mesmo se ele não me pagar. Vamos supor que eu venda esse imóvel e o comprador teria que dar 30 mil reais de entrada. Se ele não me pagar, não faz a diferença. Se caso, se caso eu parcelar a entrada para ele, ele não me pagar, não faz a diferença. Seu Vida lucro que de vez. segue. O lucro que eu tive sobre a operação me permite isso. Então eu falei assim, pera lá, a sacada então é eu facilitar a entrada. Se eu facilitar a entrada, eu consigo vender? Consigo. Eu comecei a fazer isso. E todos os meus imóveis saíram. Eu tenho alguns em carteiras ainda, mas a maioria foram vendidos. E eu faço assim, bem simples, eu coloco uma faixa na frente do imóvel, coloco na rádio, né? Coloco propaganda na rádio e vendo, Na faço. rádio? Como é que você faz Na isso? rádio. Cidade pequena, você vai lá e divulga na rádio? Vou na rádio local e falo pra rádio falar sobre imóvel. E ó, assim, ó, rapidinho. Nossa, essa é nova, eu nunca tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar de carro de som, de passar agora. E na rádio local, a cidade pequena possibilita isso, né? Você tá falando de cidade Sim, de 5, 10 mil o habitantes, você custo, consegue os contatos, né? o custo é barato, né? Porque é Quanto cidade que sai? pequena, 2 mil reais para você fazer 90 dias. Nossa! 90 dias. Então faz a diferença. A venda, é certo. Colocou, eu deixo sempre para fazer por último. Coloca a faixa primeiro. Primeiro eu coloco a faixa. Não vendeu, tive dificuldade para vender, coloco na rádio. E essas vendas que você faz então provavelmente todas sem corretora. A maioria é sem corretor, porque você coloca a Todas faixa sem e todo o corretores. contato. Mas tem uma sacada também, né? Eu tenho uma taxa bem alta de venda para o próprio ocupante, Ah, né? Para o próprio ocupante. O que eu faço? É, no dia para me comunicar ao ocupante, eu vou pessoalmente. Vou pessoalmente, como imóveis em cerca de 300 quilômetros de distância, eu vou pessoalmente e converso com o ocupante. Se tem alguém da família, porque geralmente está no nome do ocupante, ele não pagou o imóvel, o nome dele sujou. sim, Então, eu converso com ele, falo com ele se tem alguém da família que pode financiar, e geralmente, como é popular, a gente consegue vender para o próprio ocupante e facilita a entrada para ele. com certeza. E isso de vender para o próprio ocupante é uma estratégia que eu até conversei na live da semana passada, eu conversei bastante com o João e também conversei na quarta-feira com o Pierre sobre isso, né? Porque essa negociação com o ocupante envolve uma questão que você trouxe, né? Ah, o mutuário geralmente ele perdeu o imóvel, ele não consegue fazer no nome dele. Mas às vezes um familiar dele consegue ajudar, então você vende para o ocupante, mas não necessariamente para o ocupante no CPF dele, né? Mas algum familiar pode ajudar, compõe renda com Mãe, iPhone, pai, é. já tive mãe, pai, filha do ocupante. Eu estou com uma aprovação de crédito da filha do ocupante, numa cidadezinha chamada Mariluz. Então é Paraná, né? Rio fácil, do é Paraná, fácil. Mariluz. Mariluz.
Foi onde vocês arremataram, inclusive, né? Conta um pouquinho dessas arrematações de assessoria, Essa, porque uma delas foi lá, não foi? essa arrematação de Mariluz foi o Fábio que arrematou, o último, né? Ele Aham. arrematou com o Ah, Oswaldo, se eu não o me Fábio engano. Graff, verdade. O Fábio, ele pediu ajuda para mim e falou, Michael, dá uma olhadinha nessa casa, Mariluz, o que que você acha? Aí eu falei assim, ó, vende, tudo se vende, depende do modelo que você vai vender, como que você vai vender. E ele foi, arrematou e deu super certo. Ele tá, se eu não me engano, na emissão de posse agora. Foi o Fábio que arrematou a Mariluz, mas você gosta desse perfil de imóvel, né? Você gosta dessa. A gente até Sim, conversou, bater um papo recentemente, né? A gente falando sobre a modalidade caixa forte nesse perfil de imóveis mais baratos, né? exatamente. E eu acho que é um viés, a gente até estava conversando, porque muita gente acha que a assessoria é só para imóveis milionários. E você tem essa sacada, né? De operações que encerram em 4 meses, com um baita resultado. Conta um pouquinho aqui pra gente dessas assessorias que você fez. Essa assessoria, né, que foi com um dos tubarões, né, eu cheguei, eu falei, pô, tem tantos imóveis que tem aqui na venda direta e ninguém enxerga que tem dinheiro ali porque acha que não vai conseguir vender. Acho que a cidade de 20, 30 mil habitantes não vai conseguir vender. E por que eu não posso colocar isso na assessoria? Mas para que isso aconteça, eu tenho que conversar com o tubarão e explicar a estratégia. Aí eu cheguei, né, primeiro cheguei na minha mentora, né, de milhões, e expliquei a operação. Aí a Marcela falou: ok, vai lá e conversa com o tubarão. Conversei com o tubarão comprou a ideia. O tubarão falou: legal, gostei, vamos tentar fazer, vamos tentar. E arrematamos. Essa casa que foi em Florestópolis. É uma cidade de. Florestal. Por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Quando vocês arremataram, eu fui procurar no mapa lá pra ver a cidade. É uma cidade pequena também, né? Sim, é a segunda que eu arremato lá. Eu tenho uma arrematação própria lá, que já está em fase de venda, está em aprovação de crédito. E essa agora que eu vou fazer, é que eu vou comunicar o ocupante amanhã. Então amanhã eu vou comunicar o ocupante para conversar com ele, ver se ele tem interesse na compra. Pode ser que sim, espero que sim. E se não tiver, para fazer a desocupação, né, do imóvel. Mas acredito que vai dar certo. E Sempre essa dá. arrematação, vocês arremataram acho que por 40 mil, não foi isso? O investidor arrematou por 40 40, mil. 48 mil, venda 135, Olha só. aproximadamente. Não sabemos ainda. Vamos pegar posse primeiro, vamos, né, conversar com o ocupante. Eu dar uma olhadinha na casa para ver se realmente vai ser esse valor, mas aproximadamente 135 mil. Nossa, é um baita resultado, né? Porque aí foi o que eu estava falando para o Maicon. Muita gente fica focado somente em arrematações de assessorias de valores mais altos, acima de 500 mil, para garantir uma remuneração ali de 50 mil reais, de 25 mil reais. E nessa assessoria, né? Então, ele fez modalidade de caixa forte, o investidor arrematou com 48 mil, ou seja, ele não precisou investir tanto capital, ainda com todas as despesas que ele vai ter ali, de custo de escritura, registro, ITBI, que esse não aceitava financiamento, né? Esse daí era à vista Sim. mesmo, né? No momento agora tem poucos imóveis, né, financiados no Caixa Econômica. Mas 48 mil é uma baita oportunidade para um imóvel de 135 que eu não vejo dificuldade para vender na cidade. Olha só, e aí o investidor, né, coloca 48 mil, mais essas despesas todas, uma despesinha ali com reforma, desocupação, ele vai fechar a operação mais ou menos em quanto? Uns 70 mil, mais ou menos, vocês estimaram? Aproximadamente 70 mil. Colocamos um pouco a mais, 73, se eu não me engano, para pagar desocupação, reforma, mas pode ser que não precise. Pode ser que eu venda por próprio ocupante. Então não vai ter reforma, não vai ter desocupação. Então fica até mais rápido, mais barato e rápido. Exatamente. E essa modalidade que você fez foi na Caixa Forte. Então, para quem está aqui na live que não sabe exatamente o que é uma modalidade de assessoria na qual o Maicon vai ajudar o investidor até a venda do imóvel. Por isso que ele está falando aqui, né? Pode ser que a gente nem tenha esses custos. Se eu conseguir negociar com o próprio ocupante que ele compre o imóvel, ele nem vai precisar gastar custo com reforma, com desocupação, porque tudo isso vai agregar, inclusive, valor de resultado financeiro para o investidor no final. E aí, no final da operação, eles dividem o lucro. Então, tirando todos os custos da operação que ele vai ter, quando ele coloca o imóvel à venda, vai sobrar ali uns 47, 40, 50 mil reais, mais ou menos. A gente está falando de 25 mil reais em uma única assessoria ali que ele prestou. E o mais legal, porque o Michael já falou, né? As operações dele, por ele ter essa estratégia de arrematar em cidades que ele já conhece,
que ele já está conhecendo o mercado, que ele já tem as estratégias, inclusive, de divulgação. Caso ele não consiga vender para o próprio ocupante, ele consegue fazer operações em um curto período de espaço de tempo. Ele estava me falando que a média dele ali é de 4 a 5 meses, né? Que você fecha as operações Sim, dele, né? entre 4 a 5 meses. Se conseguirmos vender para o ocupante, até menos. É o tempo da aprovação de crédito, da visita da engenharia caixa, para ver o valor do imóvel e fazer a venda. E o pessoal estava perguntando aqui se deu uma travada no subsídio aí da Caixa, né, nesses últimos tempos, aí em agosto. Alguém escreveu aqui no chat que teve. Você teve esse problema para vender seus imóveis? Não, Não. não tive problema ainda. Com esquisito, não. Ah, que bom, porque aí, tá vendo? Algumas agências têm às vezes esse problema de liberação de crédito, mas você não sentiu esse impacto, né? Não, ainda não. Pode ser que nos próximos aqui, sim. Isso é sazonal, né? A gente sabe que às vezes acontece de uma certa dificuldade, mas logo você consegue pegar as reservas e aí você consegue vender seus imóveis. Então, o importante Sim, é fazer essas estratégias de venda que você falou, né? Que você facilita a entrada, você ajuda o ocupante ou quem quiser comprar esse imóvel para que possibilite fechar a venda, né? Porque sim. isso, de fato, assim, quem atua principalmente nesse mercado de imóveis populares precisa ser estrategista, né? Porque a gente precisa ajudar quem quer comprar para a gente poder rodar as operações. Sem contar que é gratificante você chegar na casa do ocupante, chegar lá na porta dele, bater palma, falar, ó, eu comprei sua casa. No primeiro impacto, assim, né, assustador. Mas depois eu chego e falo assim, calma, tem uma possibilidade de você comprar a casa. Mas como assim? Mas eu não tenho dinheiro. Eu falo, mas calma aí que a gente pode facilitar a entrada para você. Eu só preciso de um nome limpo. Você tem na família alguém, mãe, pai? Quando a pessoa escuta isso, porque ela já está Sim. esperando sair do imóvel. Quando ela escuta isso, ela chama para entrar, fala, entra aqui, vamos tomar um café, já muda a conversa, fica mais fácil. Ali eu já consigo fazer a filmagem do imóvel para ver como que tá. Se caso ele precisar sair do imóvel, eu já sei como que tá, eu sei qual que vai ser a reforma a ser feita na hora. Né? Então é tudo, 100% dos casos. Quando eu converso com o ocupante, ele me deixa entrar e fazer o vídeo. 100%. Se ele vai ficar no imóvel ou não, o que depende é o nome limpo de alguém da família e comprovação de renda para que ele compre o imóvel. Mas 100% do imóvel, quando eu chego, todos me deixam entrar, todos me tratam super bem. Com certeza. E isso é um diferencial, né? Porque quando o ocupante, acho que estratégia de negociações que você está falando é muito importante a gente sempre se colocar do lado do ocupante, né? Então, ele sentir ali que você é um elo de confiança, que você está ali para ajudar e não para atrapalhar a vida dele, porque a gente Sim, tem que ser, se colocar no lugar da pessoa, né? Pô, é o que você falou, ela já sabe que alguém vai chegar lá para tirá-la, né? Por que não chegar na conversa de uma forma amistosa, tentando se colocar numa posição de eu tô aqui para te ajudar, né? Então é um negócio sim. que é muito importante, né? Ter esse viés. E depois que você consegue resolver, é extremamente gratificante, né? Eu tenho ocupante amigo já, que me manda Olha, mensagem. Tem um ocupante amigo, manda mensagem, bom dia, como você está? Que deu certo a operação. Tem ocupante também que manda também bom dia, que não deu certo a operação porque não conseguiu alguém para financiar. Inclusive é imóvel que ainda não foi vendido. Eu falei assim, tem possibilidade de você comprar o imóvel ainda, só arrumar uma pessoa com um nome limpo e que tenha comprovante de renda para comprar esse imóvel, tá em aberto. Eu prefiro vender para você. E nessa casa, eu falei, e agora? O que eu faço? Né? Não acho o ocupante, 3 carros na garagem. Aí conversei, como era cidade pequena, conversei com os policiais da cidade. Ele falou, cara, a casa é sua? Eu falei, tira o carro para fora. Você não sabe a procedência do carro? Eu falei, realmente eu não sei. Peguei um guincho, coloquei os 3 carros para fora. Deu e certo, estava depois desocupada a casa, era só os carros que estavam mesmo atrapalhando. tinha algumas coisas, alguns pertences dele tinha dentro da casa. Depois que eu retirei os carros para fora, aí ele entrou em contato comigo. Aí eu falei com ele, falou, pô, doutor, estou tentando entrar em contato com você, já coloquei placas na frente da casa, mandei comunicação e eu não consigo falar com você, você não me responde. Ele, tá, mas você colocou meus carros para fora e tal. Eu falei, pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte,
o que que você precisa? Precisa de um caminhão, de mudança? O que que você precisa? Eu vou te ajudar. Aí ele foi super colaborativo, ele viu que já tinha perdido, não tinha como. Ofereci o imóvel para ele, para ver se, só que ele não tinha como comprar o imóvel e coloquei à venda, está à venda. Ah, muito bacana. Essas desocupações, elas geram bastante experiência, né? Porque na hora que a gente está tomando a decisão de fazer isso, né? De chamar um guincho, de tirar, a gente fica com aquele receio, né? Quais são os problemas que a gente pode ter, quais são as consequências. E o fato de você estar dentro de um ecossistema na qual você pode trocar experiências, algumas pessoas já passaram por isso exatamente como você fez, e aí troca experiência, como é que conduziu, como é que fez, como é que reage, quais são as consequências, isso gera muita segurança, né? Acho que é um grande diferencial de você estar trabalhando num ecossistema onde você consegue compartilhar suas dores, suas dificuldades e principalmente aprender com a experiência do outro, né? Isso é muito bacana. Sim, sim. Na Smart só tem pessoas de qualidade. Na Smart, né? Sem contar Renan, Pierre, Pedro, né? São maravilhosos. Quando a gente precisa deles, manda mensagem, responde na hora. Marcela também. Às vezes você manda mensagem para ela, daqui a pouquinho ela já respondeu. Marcela, estou com essa dúvida aqui. Ela sempre me responde. Vocês são magníficos. A gente tá numa comunidade, né? E a comunidade pressupõe isso, né? Da gente se ajudar, da gente obter resultados juntos, porque se a gente vê o Maicon tendo resultado, o resultado é meu também, né? A gente, de alguma forma, a gente contribuiu para que vocês conquistassem isso. E quando a gente foi construir o nosso ecossistema de assessoria, a gente pensou exatamente nisso, né? Como é que a gente faz para auxiliar todo mundo a entrar nesse mercado? Porque é um mercado que nem você já tinha algumas. Você trouxe pra gente, né? O seu medo era contato com o cliente, como é que você ia converter o cliente, convencer o cliente. Você já viu que o seu convencimento maior ali foram suas arrematações próprias que geraram segurança. Mas a gente pensou também naquelas pessoas que não têm arrematações próprias, mas têm muita vontade de fazer acontecer e querem fazer isso acontecer, mesmo não sendo do ramo de imobiliário, não sendo advogado, não sendo corretor, não sendo arquiteto, engenheiro, enfim, assim como você não é, né? Que é perfeitamente possível desenvolver o racional, desenvolver todo o aprendizado. É óbvio que assim, a gente tem sempre uma habilidade que a gente é muito melhor do que outras, né? A gente tem essa dificuldade em alguns pontos, cada um é muito bom em alguma coisa e a gente vai aperfeiçoando e melhorando as didáticas. Mas o que a gente pensou, né? Quando a gente foi criar o ecossistema, que a gente linkou vocês com os tubarões, né, que são da mentoria do Fernando Melli, que é a cúpula dos tubarões, é a elite dos arrematantes. Inclusive, semana passada eu conversei com o João, a gente quis trazer exatamente isso, né? Essa troca de experiência. Você já tem 21 arrematações. Ali nos tubarões, eles têm 50, 60, 100 arrematações, o que traz muita bagagem, muito conhecimento, que isso auxilia. Então, em situações estratégicas, tem que tomar uma decisão, alguém já vivenciou aquilo, né? Então, aquilo acaba te ajudando a conseguir ter resultados. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que foi o trabalho com o tubarão, assim, na parte de fechar as análises, identificar que aquilo de fato era uma oportunidade, e depois vocês conversarem com o investidor e arrematar, porque eu sei que esse caso foi um pouco diferente. Depois me conta como é que foi aqui. É. Nesse caso, né, o Tubarão, o Oswaldo, ele já tinha um contato com o investidor, né? O investidor já remata, no caso. Então, foi mais fácil. A gente não precisou convencer o investidor. Quando eu levei até o Oswaldo a proposta, ele viu que tinha realmente dinheiro. A única pergunta que ele fez, vai conseguir vender? E eu falei para ele, eu tenho um imóvel lá e já está em aprovação de crédito. Então, todo lugar se vende, todo lugar. Nessa cidade mora gente? Mora. Então, é possível Então vender. vende. Né? Isso é fato, né? Isso é um negócio muito interessante, porque quando o investidor ele já conhece do mercado de leilões e ele vê a oportunidade financeira, que de fato tinha, né? Vai pagar 48, vai vender por 130, não precisa nem pensar duas vezes, né? Nem fazer um juízo de convencimento. Mas o que o Tubarão trouxe para você e é isso, aí vende, porque assim, é uma cidade pequena, pode ser que a liquidez não seja boa e tudo mais. E aí você, com a sua experiência do que você tem no local, você conseguiu ter essa troca com o tubarão e conseguiu fazer. E eu sei que foi assim, né? Era venda direta, então o tubarão te perguntou isso e o investidor já deu lance, né? Porque já estava tudo engatilhado Foi para até uma, fazer, não foi isso? foi até uma surpresa. Ele me mandou mensagem e falou assim: Maicon, você viu que o imóvel saiu do leilão? Eu falei, não vi não, mas que pena, né? Então perdemos, vamos para a próxima. Ele falou, não, eu arrematei. Então não deu nem tempo de conversar com o investidor. Ele já tinha conversado com o investidor
viu que era uma boa oportunidade e E já arrematou. deu o lance. Já deu lance. E isso que é, é a grande graça, né? Porque assim, o investidor, dentro do nosso ecossistema, quem está ouvindo a gente que não sabe do que a gente está falando, dentro do nosso ecossistema, a gente tem os mentorados, assim como o Michael, na qual eles garimpam oportunidades, identificam imóveis assim como esse que o Michael identificou. Ele chama um tubarão da cúpula, que é um arrematante altamente experiente, apresenta para ele esse imóvel e o tubarão valida, verifica se de fato aquilo lá está certinho, se tem alguma pendência para analisar. E tendo viabilidade financeira e jurídica, sendo uma boa oportunidade, como foi o caso que o Maicon levou para o investidor, eles apresentam a oportunidade para o investidor. E esse é um investidor com o qual o Tubarão, né, que acho que foi o Oswaldo, né, que trabalhou contigo, Oswaldo, né? isso. O Oswaldo já tinha contato com esse investidor, ele já avisou para o investidor, falou assim, ó, tô com uma boa oportunidade, pouco capital investido, um baita lucro no final da operação. O investidor já ficou olhando as oportunidades, o investidor já entrou lá no site da Caixa, deu o lance e só depois o Maicon ficou sabendo. Então, assim, o Maicon nem chegou a falar com o investidor, porque venda direta tem que ser assim, né, Maicon? Se você Sim, tem que ser bobeou, alguém rápido. levou. Bobeou, levou. Já aconteceu. De eu pegar um imóvel, fazer a análise dele, passar lá, olhar, fazer o cálculo, ó, vai ficar X a obra desse imóvel. E falar, bom, vou arrematar. Quando eu pensar em arrematar, já tinha arrematado. Então acontece, né? Com E certeza. também tem imóveis que eu dou uma olhada, faço a visita nele, dou uma olhada, faço o cálculo, falo, ó, eu vou esperar baixar mais um pouquinho, que faz 2 meses que está aqui, e é, é, eu esperar 30, 60 dias, abaixar mais um pouco, falar, agora dá, vou arrematar agora. Ou naquela ocasião, estou sem dinheiro, tenho que vender alguma coisa, mas eu vou ficar de olho naquele imóvel. Eu vender alguma coisa e arrematar ele posteriormente. É isso aí. E o Matheus Rodovalho está perguntando aqui, como é que a gente costuma cobrar para assessoria? Ou se é só uma porcentagem do arremate? Vou deixar você responder como é que a gente cobra para assessoria. Bom, vamos lá, né? Tem dois modelos, né? Que é 10% sobre o valor arrematado e tem o caixa forte, que a gente divide o valor do lucro. Nesses imóveis populares, nós preferimos fazer o caixa forte. Por quê? Não faz sentido eu arrematar um imóvel de 40 mil reais e cobrar 10%. Então, eu tenho que mudar para o caixa forte, para a gente ter um valor, né, mais expressivo para receber da assessoria. Mas quando é um imóvel igual esse que vamos entrar, 1.560.000, 1.657.000. Aí sim podemos fazer os 10% da arrematação. É isso aí, ó. Então, para te explicar, Matheus, só para ficar bem claro, tá? A gente tem a assessoria tradicional, na qual o assessor cobra 10% sobre o valor da arremate, que é isso que você está falando, e o escopo de trabalho do assessor é garimpar, encontrar oportunidade, apresentar para o investidor, e ele auxilia o investidor na parte do registro, na matrícula do imóvel, no nome do cliente, e também a posse do imóvel. Aí, quando o investidor tem a posse do imóvel, encerra o trabalho prestado pelo assessor, tá? Então, o investidor ele paga 5% no ato da arrematação e os outros 5% assim que o assessor entregar para ele a posse e a matrícula registrada no nome do investidor. Essa é a assessoria tradicional, tá? E essa modalidade que o Maicon trouxe para você, né, do Caixa Forte, que é perfeitamente aplicável nos imóveis populares, e faz sentido para o investidor e para o assessor, porque eu sempre falo isso, tá, Matheus? A gente, para trabalhar com assessoria, a balança tem que estar equilibrada. Não pode ser só bom para o investidor, tem que ser bom também para o assessor. Porque o nosso conhecimento, monetizar conhecimento, pressupõe com que a gente tenha valorização. E dentro do nosso ecossistema, a gente preza muito pela valorização do trabalho do assessor. O trabalho do assessor e o conhecimento do assessor tem que valer muito. Porque é muito trabalhoso. A gente analisa centenas de imóveis por semana para participar de 10, 12 imóveis de leilão por semana. Então, assim, é um trabalho muito árduo, então a balança tem que funcionar para os dois. Então, nessa modalidade de caixa forte, que o Maicon estava falando, Matheus, a gente cobra 50% do lucro no final da operação. Então, o assessor, ele não vai só ter a posse do imóvel e o registro. Ele auxilia na reforma desse imóvel e também na venda do imóvel. Por isso que no final da operação, a gente divide o lucro da operação. E essa modalidade, Matheus, é uma modalidade que a gente mostra para o investidor que a gente está do lado dele. Porque a gente, diferente da assessoria tradicional, na qual o investidor pode achar que eu só estou preocupada com os meus honorários,
Porque ele vai falar assim, uma oportunidade na qual eu vou te pagar 100 mil reais de honorários. Esse caso que o Michael falou de 1.600.000 que eles vão participar nessa semana, é um imóvel que daria na assessoria tradicional 160 mil. Baita resultado para o assessor. E o investidor pode achar o quê? Pô, mas o Michael e a Marcela estão me apresentando esse imóvel, por quê? Só porque eles estão preocupados com 160 mil deles, eles não estão preocupados com o resultado da operação, o que não é verdade, né? Porque dentro da É um mentoria... imóvel que eu arremataria. Exato, é essa a premissa, eu sempre falo para vocês, né, Michael? O Michael tá aqui, minha testemunha. Eu sempre falo, a gente tem que partir do pressuposto. Eu só vou apresentar para o investidor imóveis que eu, Marcela, arremataria, que você, Michael, arremataria. Porque se não fizer sentido para você, não apresente. Porque vai ser uma arrematação que você vai garantir 160 mil e esse cliente nunca mais vai voltar. E pior, né? Confiança é um cristal. Depois que quebrado, você não consegue colar de novo. Então, assim, é seu nome no mercado, a gente tem que prezar muito por isso. Então, dentro do nosso ecossistema de assessores, a gente preza muito para que vocês entreguem resultados, entreguem coisas que, de fato, o investidor vai ter lucro. Então, no caixa forte, isso é muito fácil para o investidor entender, muito mais do que na assessoria tradicional, porque o investidor sabe que o assessor só vai receber se a operação der lucro, e a divisão é do lucro no final da operação. Então, o assessor só recebe quando for feita a venda do imóvel, o investidor pagar a GCAP dele, lá, o ganho de capital, o lucro líquido que sobrar na operação, aí sim vai ser dividido com o assessor. Então, para o investidor, na cabeça dele, nesse imóvel popular, ele só desembolsou o custo da operação, que ele desembolsaria ainda que ele fizesse com capital próprio, com a diferença que ele não vai trabalhar em nada na operação, ele só vai colocar, fazer o aporte de dinheiro. Quem trabalha, tem o conhecimento, tem expertise, vai pôr a mão na massa, é o assessor, mas o assessor só recebe no final da operação, quando o investidor realizar o lucro dele. Ou seja, ele não despende o capital, né? Ele não chega nem a colocar dinheiro dele como é na tradicional. Na tradicional ele coloca dinheiro dele para depois ele ser ressarcido na operação. Na caixa forte não, né, Michael? Exatamente. E nesse caso que entramos com essa arrematação, o interessante é, se conseguirmos vender para o ocupante, a operação vai ser num ciclo bem curto. Quem vai ficar contente? O investidor vai ficar contente e também o assessor por ter feito uma arrematação com ciclo curto. Exatamente. E isso é muito legal, né? Porque quando você traz esse resultado para o investidor, esse investidor, com certeza, assim, você fechando essa operação em 4 ou 5 meses, que é a sua média que você entrega nesse perfil de imóvel, esse investidor vai ficar felizão. Porque imagina, a cada 4 ou 5 meses, esse mesmo capital que ele aportou, 48 mil reais, vai virar uns 70 mil reais, mais ou menos, precisa fazer a conta para saber o número que vira, mas vai virar uns 70 mil reais. 75, que aí ele vai poder aportar em mais 1, 2 oportunidades com esse mesmo capital, continuar gerando caixa forte. É um montinho, um montão. Então isso é legal para quem está ouvindo aqui a live, para entender que a assessoria não é só imóvel caro, não é só investidor que tem milhões de reais para investir. A gente consegue atender até, inclusive, um público que tenha pouco dinheiro guardado, né? 40, 50 mil reais você consegue atender na assessoria. Inclusive, quando vender esse imóvel, nós vamos fazer outra live dizendo quanto tempo de operação. Boa, gostei, Michael. Quanto tempo de operação? Falou, foi aportado 50 mil reais, teve X de lucro e foi feito em X tempo. E isso vai ser legal, porque é a comprovação do resultado, né? Porque a gente vem aqui, a gente sabe que vai dar esse resultado, mas quando você tiver de fato recebido, fechou a operação, o investidor vai estar felizão ali, você também por óbvio, né? Mas de fato você consolida, você traz o resultado efetivo que você teve para o seu investidor. E é muito legal, se você está assistindo aqui a live e você quer trabalhar no mercado de assessoria, digita grupo que você vai receber a mensagem para ter acesso no seu direct, acesso ao grupo com conteúdos exclusivos, tá? Para você se familiarizar com o mercado de assessoria. Porque é um mercado que não é só para quem já fez a transição de carreira como o Michael. É um mercado também que várias pessoas, muitos mentorados, dezenas de mentorados, conciliam atividades. Tem gente que é servidor público, tem gente que trabalha seletista, com carga horária específica, né? Que tem que cumprir, bater cartão e tudo mais. Então, a gente consegue perfeitamente conciliar as atividades, né? Não tem necessidade de você largar tudo e falar, vou começar nisso, né? O Michael já, com a segurança que ele tinha, com a expertise que ele já desenvolveu com as arrematações próprias dele, ele teve essa coragem porque ele estava cansado ele já era empreendedor, né? Ele já tinha uma veia empreendedora, ele já tinha empresa, ele era dono de empresa, ele resolveu fechar aquela modalidade de negócio e começar outra. E sabe o que é o mais legal? Eu lembro de ter encontrado o Michael no Smart
Smart Experience, que é o maior evento de leilões do Brasil, né? E foi agora em fevereiro de... Agora, né? Foi em fevereiro de 2025. E a gente se conversou, a gente tirou até uma foto juntos e ele falou assim, eu vou mudar meu mercado, vou começar a trabalhar com o mercado de assessoria e eu ainda vou fazer live com você. E tá ele aqui fazendo live comigo, trazendo os resultados que ele teve, né? Deu certo, tá vendo? Isso é muito legal, né? Uma coisa que é bem interessante de você saber, né? Que quando você está dentro de um ecossistema na qual a gente cria os meios, né? Facilita para que você tenha resultados, as coisas vêm, se você fizer a sua parte. Como tudo na vida, né, Michael? Se você não fizer a sua parte, não adianta falar, reclamar com Deus, reclamar com o mundo, achar culpados. Você nunca vai ter resultado se você está fazendo a mesma coisa. Se você quer ter resultado, você tem que fazer diferente daquilo que você estava fazendo no dia de ontem, né? Temos ferramentas. Tanto na Smart como na assessoria lucrativa, temos ferramentas para isso. Mas se você não estudar, você não colocar em prática, você não vai ter o resultado desejado. Então, ali eu estudei muito. Eu não tinha tempo no início, né? Na T24, eu não tinha tempo para estudar. Eu estudava à noite. A Marcela sabe que nossas reuniões vai até meia-noite, às vezes. Sim. Né? Até meia-noite, é cansativo, mas quem quer fazer uma transição de carreira tem que fazer o esforço. Mas as ferramentas estão todas lá. O apoio dos tubarões, o apoio da Marcela, apoio de toda a equipe é indiscutível. Não conheço melhor. E isso que você está trazendo, né, Michael, é muito, muito legal. Tô vendo o pessoal escrever aqui que o link do grupo, quando digita grupo no WhatsApp, não tá abrindo. Eu já mandei mensagem para o suporte, daqui a pouco eles vão corrigir essa falha, alguma falha aqui no mini chat, mas eles vão conseguir resolver, já vou mandar para vocês, tá? Mas aí, voltando falando do que o Michael, pra gente já partir para os finalmente. De fato, né, quando você faz a sua parte, você está dentro do ecossistema, que você consegue ter contato com as pessoas, de fato, assim, as nossas aulas, programado começar às 19, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, né, Michael? E o pior, essa galera é tão insana, com tanta vontade, um desejo ardente, vibrante, assim, que você sente deles, que às vezes eu encerro a aula e eles ficam na resenha lá, conversando. Mais uma hora, às vezes fica uma hora mais ali conversando e trocando figurinha. O que você acha dessa arrematação? Qual que é a estratégia que estão usando ali? É realmente uma troca de conhecimento extraordinária. Exatamente. Temos que aprender um com o outro lá e todos dispostos a ajudar. Muito bacana. A gente está com uma pergunta aqui, ó, no balãozinho da Antônia. Sempre vou ter cliente se estiver no grupo de assessoria? Antônia, dentro do nosso ecossistema, a gente tem o Lead Bank, tá, Antônia? E o que funciona com esse Lead Bank? São clientes que a Smart capta, que eu e a Smart captamos. São investidores que têm interesse em entrar no mercado de assessoria, mas eles não querem pôr a mão na massa. Eles não são investidores que querem investir com seu capital próprio, fazendo a operação. Eles querem contratar alguém para fazer essa operação por diversos motivos, tá? Então, enquanto você estiver dentro da mentoria, estiver dentro do ecossistema de assessores, você vai ter a possibilidade de acessar as leads. Mas você não acessa as leads sozinha, tá, Antônia? É o que o Michael falou. Ele fez a assessoria ali junto com o tubarão da cúpula, né? A lead, ela fica com o tubarão da cúpula. Quando o tubarão da cúpula valida que de fato é uma oportunidade, aí sim a gente linka esses investidores com os assessores, e aí os assessores vão apresentar a oportunidade e tocam a operação de ponta a ponta ali com o investidor, dependendo da modalidade, né? Se for tradicional, vai até a posse e registro, se for caixa forte, até a venda. Então, se você estiver dentro do ecossistema, se você estiver ativo dentro do ecossistema de assessores, você vai poder sim, encontrando oportunidades, sendo validadas essas oportunidades, você vai conseguir fazer, ter acesso às leads para você poder arrematar. E o mais legal é o que o Michael falou, a mentoria, ela dura 12 meses, né? E o Michael, em menos de 5 meses de mentoria, ele já teve o primeiro resultado. Então, a gente está falando, em menos de 5 meses ele fazendo, e ele já conhecia, tá, o mercado de leilões, ele não era uma pessoa que não conhecia o mercado de leilões, ele já conhecia. Então, em menos de 5 meses, ele já conseguiu ter resultado, um resultado que acho que impactaria a vida de muita gente. Quem não gostaria de ganhar numa arrematação 25 mil reais? A gente está falando aí de um ciclo que provavelmente vai encerrar em 4 meses. 25 mil reais de um popular. De um popular. Menos de 50 mil. Exatamente isso. Isso é um baita resultado, né? Porque a gente está falando de... as pessoas acham que imóvel popular, não dá nada, não vale a pena fazer assessoria. Olha só que baita resultado
tanto para o assessor quanto para o investidor. É um baita Sim. resultado na qual gera muito engajamento. A gente pega, o investidor está super feliz porque ele está fazendo uma arrematação de um imóvel que ele sozinho não saberia fazer, ele nem identificaria isso como oportunidade, ele nem saberia, porque ele não quer fazer isso, ele não quer pôr a mão na massa. E o Maicon tem essa expertise e está vendendo o conhecimento dele, e dentro do ecossistema ele conseguiu gerar esse resultado do mercado. Ô, Maicon, para a gente fechar aqui a live, fala para o pessoal, faz um comentário, faz essas informações sobre o que a pessoa que está pensando em entrar no mercado de assessoria, o que ela tem que fazer, o que motiva você de continuar trabalhando com assessoria, né? Qual que são a mentalidade. O que você aconselharia para essa pessoa que quer, está pensando, que está assistindo a live e quer entrar no mercado de assessoria, o que você aconselharia essa pessoa? Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. É, é até difícil, né, falar, porque Marcela, Renan, todos, né, a cúpula, os tubarões, são extraordinários. Eu não conheço uma comunidade como essa. Então, eu não tenho palavras para falar sobre vocês. Né? Mudou completamente minha vida. Hoje eu tenho minha liberdade financeira, minha liberdade geográfica. Eu posso viajar quando eu quiser. Eu posso arrematar imóvel da onde eu estiver. Né? Eu posso estar no outro extremo do Brasil ou até fora do Brasil, eu posso arrematar. Então, isso não tem preço. Isso é extraordinário. Eu só tenho a agradecer a vocês, Marcela, a equipe Smart, todos vocês. Obrigada, viu, Marco, pelas suas palavras. Fico muito feliz de saber dos seus resultados, principalmente lembrando que a gente se encontrou em fevereiro e você falou, né, da sua vontade, da sua determinação. E isso muda o jogo de fato, né? É uma coisa muito Sim. legal. Você trouxe vários insights aqui para quem quer entrar no mercado de assessoria. Você falou até de estratégias de venda, como é que você faz para vender. Essa questão de anunciar na rádio, eu nunca tinha ouvido. Eu gostei, já anotei aqui. Eu vi a Francis, minha sócia, em vários imóveis aqui na assessoria, falando, pô, já anotei aqui, já vou entrar em contato com algumas cidades, porque a gente tem arrematações em cidades pequenas, que eu acho que vale a pena fazer essa tentativa aí de anunciar, foi muito bacana. Você trouxe a informação, né, de facilitar a entrada do comprador, e aí estão perguntando aqui, né, o Américo me pergunta aqui na caixa de perguntas, como é que funciona no Caixa Forte quando você faz a entrada facilitada para o comprador, tá? Eu já fiz isso para investidores, um imóvel, inclusive que eu comentei na live de quarta-feira passada, o pagamento, a entrada foi parcelada. O investidor aceitou um parcelamento e o saldo veio, remanescente veio através de financiamento. Eu, assessora, só recebi quando caiu 100% da operação na conta do investidor, porque o lucro só vai ser realizado quando o investidor fechar a conta. Ele não vai estar recebendo ali o parcelamento da entrada, ele não fechou a conta da operação. É quando caiu o financiamento lá na conta do investidor e fechar de fato a operação, todas as parcelinhas, aí sim que a gente vai conseguir apurar o lucro final do investidor. Enquanto isso a gente não consegue, Vamos, não é isso, Maicon? vamos pensar que temos 10 imóveis nessa modalidade recebendo ali R$ 1.000, R$ 500 por mês de cada operação. É um dinheiro, é um salário que você está fazendo todo mês. Então eu posso colocar isso no meu custo. Eu posso entregar o valor pro, pro investidor e ficar com esse dinheiro para receber todo mês, né? Eu posso colocar no meu custo e fazer 10 assessorias dessa e ter um salário todo mês. Então, dá para conversar também com o investidor. Você quer ficar recebendo esse valor? Ou eu fico recebendo esse valor todo mês, não tem problema nenhum. Claro que, vamos precisar vender mais rápido. Parcelamos e colocamos isso no custo da operação, porque tem lucro ainda, Sim, entendeu? Dá para fazer isso também. com certeza. É uma outra possibilidade também que você pode fazer isso. Você Sim, assume o risco, né? O risco é sim. seu se o cliente parar de pagar, de você não receber esses honorários. Aí você vai ter que executar, enfim, você vai ter que executar Sim. essa entrada. Temos pessoas qualificadas dentro da Smart fazendo isso. Se tiver que fazer uma cobrança, tem, eu tenho sócios que é advogado. Eu não sou advogado, mas eu tenho sócios advogados. Então, a Exatamente isso. comunidade Smart tem tudo que a gente precisa. Com certeza. Maicon, quero te agradecer muito. Foi muito bom te receber aqui, bater esse papo aqui. Foi super gostoso. Você trouxe vários insights.
Espero que você tenha conseguido encorajar várias pessoas que estão aí na dúvida se entram no mercado de assessoria ou não. Eu acho que é um mercado que vale super a pena. Você é prova viva disso, né? Que os resultados vêm e nada persiste ao esforço e à dedicação que você teve. Parabéns pelos seus resultados. Muito obrigada pela live e boa noite, pessoal. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigada. Até mais. Obrigado, Tchau, Marcelo. tchau.